Renato, ainda falando sobre o papel e o comportamento da corte, de que você estava falando agora, e da importância que isso tem para que o julgamento se consolide e não vire uma manobra política na mão de ninguém, qual é a avaliação que você faz do comportamento até agora das instituições ao longo dessa investigação, né? A gente teve um longo relatório da Polícia Federal, uma denúncia que, pelo que a gente conversou aqui desde ontem no Central Meio, foi longa na medida certa, né? Não teve um espetáculo ali, não houve um sensacionalismo na divulgação dos fatos, que é o que a gente observou em algumas operações anteriores, né? Então, desde a postura da Polícia Federal, a gente teve ali uma situação um pouco diferente do que a gente observou, por exemplo, nos anos da Operação Lava Jato. E agora há pouco, o ministro Alexandre de Moraes liberou os vídeos da delação premiada do Mauro Cid, porque era necessário divulgar, e também um pouco em resposta à defesa de Bolsonaro, que estava dizendo que o Cid tinha sido coagido durante essa delação. E é uma delação importante também, porque o que o Bolsonaro dizia desde o início, lá quando apareceu o primeiro escândalo da carteira de vacinação falsificada, é que o Cid tinha sido muito proativo para fazer essas coisas. Imagina, ele mesmo pensou em deixar lá uma carteira de vacinação. Bolsonaro não tinha nada a ver com isso, não tinha pedido nada. E o que a delação do Cid mostra é o que já era claro para muita gente, que um ajudante de ordens cumpre ordens, né? Então, ele creditou o Bolsonaro pela autoria de todas essas ordens, né? E falou a respeito de tudo isso. Então, eu queria saber da sua opinião a respeito de como essa investigação e esse processo vem sendo conduzido até agora, e se essa estratégia de defesa, de coação, pode funcionar de alguma maneira. Bom, com relação à condução dessas investigações para chegarmos até aqui, nós todos temos observado que, de fato, os procedimentos levados a efeito pela Polícia Federal foram procedimentos muito sóbrios, algo que a gente tem que levar em conta e tem que elogiar. O resultado disso, e aí temos que elogiar de verdade, foi a sobriedade dos termos da denúncia. Sobriedade dos termos da denúncia e sobriedade do comportamento, inclusive, de quem ofereceu a denúncia, porque é passada da hora de nós deixarmos de lado as pirotecnias e os auto-holofotes para tratarmos do que realmente importa, que é a apuração dos fatos. Eu só queria mencionar aqui também que eu faço coro a uma advertência que o Pedro falou, do início de um determinado inquérito, que é o inquérito do fim do mundo, que é o inquérito com aquela relatoria totalmente anômala lá atrás, mas não é só disso que veio aqui narrado nessa denúncia. Agora, com relação à delação premiada, eu não me sinto à vontade em dizer o quão influente isso vai ser em termos de estratégia das defesas, porque a estratégia da defesa vai ser uma ou outra, eu não posso entrar nesse detalhe. O que eu posso sim dizer é que nós vivemos um fetiche de acordos no processo penal, vivemos um fetiche de delações premiadas, mas nesse caso aqui que nós estamos discutindo, a delação premiada, não podemos perder de vista que ela é um meio de obtenção de informações, é um meio de obtenção de prova, é um meio de se chegar mais longe. Por isso os anexos, qualquer que tenha a delação premiada. Ou seja, pela delação premiada de fulano ou beltrano, é que se chegaram aqui a planilhas, celulares, minutas de golpe, conversas com outras tantas pessoas. Ou seja, ela é um meio para se chegar a alguma outra informação. E todas essas outras informações apareceram na denúncia. Sobre o fato da pessoa ter sido coagida ou não, isso tem que ser levado em conta com muito rigor mesmo. Porque há pouco tempo atrás houve uma anulação de um processo rumoroso que envolvia empresário, não estou falando da Lava Jato especificamente, mas em que o ministro, hoje senador Sérgio Moro, determinava a condução e as perguntas em hipótese de delações premiadas. Nesse caso, eu não conheço os detalhes do procedimento de delação, mas o que eu posso dizer é o então ajudante de ordem sempre esteve acompanhado de seu advogado, um conhecido advogado, e essas informações eu não posso dizer se ele foram ou não objeto de coação. Se tiver sido objeto de coação e, portanto, não tiver decorrido de a informação voluntária prestada por ele, essa delação tem que ser revogada e, portanto, isso pode gerar um efeito cascata de invalidade das provas dela diretamente decorrentes. Mas eu não tenho como cravar essa linha
de causa e consequência por conta do detalhe desse aspecto. Também deve ser dito aqui que, para qualquer caso, esse meio de obtenção de prova, ele não é, por si só, mais importante do que outros. Ele não vale mais do que outros, ele não é a chamada rainha das provas, ele é um meio para chegar a determinadas provas. E, com isso, nós voltamos a esse arsenal de informações que trata a denúncia. Mais do que isso, seria tentar arriscar e minúcias de estratégia, de linha tal ou qual, que não me compete aqui tentar adivinhar. Professor, eu sei que o seu tempo está apertando aí, eu quero lhe fazer só uma última pergunta. Nós temos nesse processo 3 evidências que a mim, que não sou advogado, sou jornalista, me parecem matadoras. Nós temos o depoimento de um ex-comandante do Exército Brasileiro, o depoimento de um ex-comandante da Aeronáutica, perdão, e a minuta de um decreto que levaria à intervenção imediata no Tribunal Superior Eleitoral e a suspensão de todas as eleições que aconteceram, pelo menos do pedaço presidencial das eleições de 2022. O que o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica dizem, em essência, é que o presidente Jair Bolsonaro apresentou essa minuta para eles e quis a colaboração deles para fazer valer aquela, ou seja, em essência, pedia o uso da força militar para garantir que haveria intervenção no TSE e tudo mais. Tudo isso ao largo da Constituição, sem nenhum tipo de previsão constitucional. E, evidentemente, a força do Exército e da Aeronáutica e da Marinha estavam ali por uma única razão, porque provavelmente o Supremo ia considerar tal intervenção, o estado de sítio, o estado de defesa, o que fosse, inconstitucional, e você precisa de mano militar para fazer impor a vontade do presidente. Em essência, a gente está descrevendo um golpe de Estado. Não é delação premiada, é o depoimento aberto do comandante do Exército à época e do comandante da Aeronáutica à época. E temos o documento, e esse documento foi encontrado na casa do então ministro da Justiça, Anderson Torres. Está provado, não está? Então, Pedro, está vendo? Exatamente. Eu não consigo, como observador e como uma pessoa interessada na solução dessa questão, que nos envergonha, pelo próprio ocorrido, pela própria narrativa, nos envergonha demais, imaginar que nós vamos ficar discutindo a questão da delação premiada. Nós temos inúmeras outras aparentes evidências como essas que você está trazendo. Então, de fato, se alguém ficar discutindo, foi a delação, está certo, está errado, é uma coisa. Agora, a outra coisa são todas essas outras evidências que estão ao redor disso, que não dependem do contorno dessa específica delação premiada, que, convenhamos, chama a atenção, era um ajudante de ordens. Havia uma fidelidade canina e, do dia para a noite, isso pode ser questionado a ponto de achar que isso seria uma solução para a resolução da autoria, do desconhecimento. Eu acho isso pouco plausível, à vista, inclusive, do que você está narrando aqui. São situações muito graves. Existem, pelo que consta da denúncia, muitas outras evidências e que devem ser apreciadas com contraditório, com todo o cuidado, da qual todos os cidadãos, todos eles, são merecedores.